pessoal, eu sou Dulce Carvalho, uma das diretoras da Associação Paulista de Nutrição. E é com grande alegria que eu digo que hoje nós estamos no nosso quinto APANcast. E hoje eu trago aqui os meus convidados para trazer para vocês um olhar para a presença masculina dentro da nutrição. Desafios, conquistas e perspectivas. Eu estou aqui com o Victor, que é nutricionista na área de nutrição esportiva. Já agradeço a sua presença. Com o Adolfo, que praticamente é nosso parceiro, porque ele está na maioria dos nossos eventos, trazendo um olhar muito bacana sobre a alimentação na periferia, na quebrada, né? Com a unidiversidade da quebrada. Estou aqui com o Tom, que é nutricionista na área clínica. Ele atende num espaço, juntamente com uma equipe multidisciplinar, né? Com psicólogo e demais profissionais. E também participa, né? Ele é um dos idealizadores do grupo Nutris de Sucesso. Essa foi a minha apresentação básica e agora eu vou deixar que cada um deles fale mais a respeito da sua própria atuação, começando aqui pelo Vitor. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, é uma honra estar presente aí, de tantos nobres da nutrição aqui ao meu lado. Meu nome é Heitor Matsumoto, sou nutricionista esportivo, atuo na Care Club Ibirapuera. É uma clínica transdisciplinar, então vai ter diversos profissionais atuando junto. E caso vocês precisem de alguma ajuda, estou à disposição. E obrigado, Dulce, pelo convite. Muito bem. Adolfo, conta pra gente. Bem, meu nome é Adolfo Mendonça, quero também agradecer a grande oportunidade de estar aqui. Para mim é uma grande honra, né, estar junto da PAN mais uma vez, é sempre gratificante. Vitor, Tom, uma honra estar aqui com vocês. Vou contar um pouco dessa trajetória, né? O que é ser um nutricionista. Desde que eu nasci como nutricionista, eu atuo dentro da comunidade, então eu tenho esse apego pela saúde pública. Eu não me vejo hoje fazendo outra coisa, né? Nunca sabemos o dia de amanhã, mas hoje eu sou um nutricionista realizado naquilo que eu faço dentro da quebrada. Isso é muito importante. Tom, fala um pouquinho. Primeiramente, agradecer a você, Dulce, o pessoal da APAN, por apoiar, por trazer 3 homens aqui para falar sobre um assunto bem bacana, né? Então, estou aqui como nutricionista, também clínico, tenho o meu grupo que é o Nutris de Sucesso, sou o CEO do grupo e junto com as minhas sócias a gente vai mostrar que a nutrição pode ser diferente em todos os aspectos. Muito bem. Então, para a gente começar, né, essa conversa, né, que eu chamo de conversa, né, bem descontraída, o que eu queria perguntar para vocês é o que levou cada um de vocês escolher a profissão de nutrição. Posso começar? Pode começar. Então, eu escolhi ser nutricionista por uma necessidade. Acho que todas as pessoas vão passar um momento da vida, né, que vão se olhar no espelho e vão estar insatisfeitos com o próprio corpo. E antes, quando eu estava me formando, né, eu decidi me tornar nutricionista por passar como uma profissional de nutricionista e entender o papel dela na minha vida. Então, ela mudou muito da forma que eu enxerguei tanto a atividade física quanto a minha alimentação, como que elas andam lado a lado. Porque eu comecei a tentar emagrecer só com a atividade física e comendo de uma forma da minha cabeça. E eu vi que não estava funcionando. Assim, eu fui procurar uma nutricionista, ela me ajudou. E com isso eu comecei a entender o papel da nutrição na vida das pessoas. E isso mudou totalmente a forma que eu enxergo a nutrição. E me formei em nutrição e segui essa área esportiva, que agora eu atuo com os atletas ou esportistas, enfim. Então foi dessa forma que a nutrição entrou na minha vida. Muito bem. Muito lindo. Lindo isso, né? E Adolfo, o que te levou a escolher a profissão de nutricionista? Sempre quando vem essa pergunta, né, o que me levou, é bem interessante porque foram algumas frentes assim, que me levou a ser nutricionista. Primeiro, em seguir um sonho, em ser aquilo que eu desejaria ser naquele momento e não seguir um caminho que estava
sendo apresentado. Então, um garoto ali nascido na periferia, muitas vezes não tem direito de escolha. Então, foi esse um momento de epifania. Eu falei, eu quero ser aquilo que eu desejo ser e não aquilo que eu preciso naquele momento. Eu precisava trabalhar em determinada coisa para ganhar uma grana. Então, e o que me despertou a questão do alimento foi eu servi o quartel, eu servi o exército e eu vi o quanto que o alimento transforma as pessoas, né? O quanto que o alimento é importante. Então, eu juntei essas questões, né? De poder fazer aquilo que eu desejaria e eu senti essa transformação do que é o alimento, do que o alimento pode fazer com o ser humano, com o corpo humano, ali dentro do quartel. Um pouco diferente. Então, foi essa junção. E aí eu falei, poxa, eu vou fazer nutrição. Eu acho interessante, né? Porque você nunca imagina, né? Assim, poxa, né? É uma história bem particular, né? Sim. Você fala, né? Às vezes, fala, não, eu escolhi nutrição porque eu queria... porque meu pai, minha mãe, né? Acharam que poderia seguir esse caminho da saúde. Ou porque realmente eu tinha, né? Como o Vitor falou, uma necessidade física, né? E não, você já tinha aquele olhar meio de coletividade na realidade, né? Então, eu acho que dentro da gente, a gente já tem um caminho para seguir dentro da nutrição. O que você precisa é prestar atenção naquele caminho e fazer disso um propósito, né? Porque aí fica mais fácil, né? Da gente lidar com as adversidades pelo caminho e tudo mais. Por aí. E você, Tom? Olha, a nutrição para mim é a minha quarta faculdade. Olha que legal. Já fiz de tudo nessa vida, FDM, RH, fiz gastronomia e aí eu falei, vou fazer nutrição porque vai agregar um pouco mais na área da gastronomia. E aí, ao longo ali da minha graduação, eu vi que não estava entrando de jeito nenhum, algo que eu encaixasse de repente na minha visão de ser nutricionista. Mas, enfim, concluí, atuei em UAM, né, durante um bom tempo, depois que eu me formei. E sempre muito curioso, empreendedor, eu falei, não consigo ficar atrelado a uma cozinha, sofrendo todas as adversidades de uma cozinha. Então, eu arrisquei, fui para o consultório, peguei bem na época de pandemia, mas fui lá fazer os meus online, me especializei em nutrição renal, porque eram os pacientes que estavam vindo para mim, já era uma missão, acho que vinda da minha mãe, que teve todo o seu diagnóstico em hemodiálise durante muito tempo, e aí falecida, óbvio. E então, eu não queria esse nicho de mercado, mas aí meus pacientes foram vindo renais, falei, poxa, acho que é a missão. Então, vamos lá. Me especializei, hoje eu sou nutri-renal, e depois, ao longo do tempo, também fui agregando a oncologia na minha prática clínica. Então, fiquei com esses dois mercados para mim, tanto a renal quanto a oncologia. E por ser uma pessoa muito curiosa, muito querendo estar sempre empreendedor, hoje eu tenho ali os Nutri de Sucesso também como um gatilho de eu poder passar além dos conhecimentos para essas nutricionistas, né? Uma medicina continuada, um estudo melhor como missão. E a gente vai trazendo a nutrição pro caminho. Acho que a minha jornada foi essa. Não vou mais graduar nenhuma, né? Parei por aqui. Basta. Tá bom. Vamos dar um basta. Mas é lindo tudo isso que a gente vai construindo e a gente vai chegando. Vocês sabem, gente, que assim, a gente vem fazendo esse podcast e eu vou dando os temas, né? E aí, esse tema da presença masculina na nutrição, ele me chegou porque eu sou de uma geração diferente da geração de vocês, né? Eu sempre brinco, né, que a minha formação é meio dinossáurica, né? Eu sou formada lá nos anos 90 e eu fiz o técnico em nutrição lá no Carlos de Campos. Eu fui aluna da dona Neide, para vocês terem uma ideia, né? Não vamos aqui colocar a minha idade, né? Mas aí já dá para fazer, né, uma linha do tempo. E na época que eu estudei no técnico, eu tinha um amigo, né? Que ele se matriculou lá junto com a gente e fez o técnico em nutrição. Ele era o único rapaz da turma, né?
E depois, a gente seguiu em amizade, nós fizemos o São Camilo juntos. E ele continuou sendo o único homem da turma. Então, na década de 90, Uhum. o homem, a presença do homem dentro da nutrição, não sei porquê, era majoritariamente feminina. Sim. E ao longo do tempo, eu peguei aqui um dado do CFN, eu queria dados mais recentes, mas esse dado eu não consegui. Então, eu tenho os dados de uma pesquisa que não é tão recente, onde dá conta que 94,1% de nutricionistas são do sexo feminino. Então, hoje, guardadas as devidas proporções, isso ainda é uma realidade, né? Sim. Então, por isso, a minha primeira pergunta, por que vocês fizeram nutrição? E a minha segunda pergunta é se nesse processo de entrar no mercado de trabalho, como foi a experiência de vocês? Aqui, eu quero deixar bem claro que a gente não está frisando quem é melhor ou quem é pior. Não é isso. Mas é que é um dado que eu acho que algumas pessoas também têm curiosidade de saber. E até para fortalecer o nutricionista do sexo masculino na área de nutrição, que de repente se retrai um pouco em entrar na área. Sim. Então, eu queria saber, no começo, como foi para cada um de vocês, se teve alguma resistência, se teve alguma pressão, né? E em termos até de chefia feminina, como foi tudo isso? Quero saber um pouquinho. Então, vamos começar por você, Adolfo. Fiquei pensando aqui, mano, será que eu não sou esse seu amigo? Fiz Carlos de Campos. Você fez Fiz Carlos de Campos, fui técnico, então lá no início, quando eu falei, né, que eu seguiria um sonho, não tinha grana para pagar a faculdade. Falei, poxa, pesquisando ali, achei o técnico em nutrição, e aí fiz o técnico em nutrição. Antes disso, eu precisei me alfabetizar, porque era um analfabeto funcional, infelizmente, colégio público sempre, então fui atrás, fazer cursinho, e nesse meio tempo entrei no técnico. Tive a honra de conhecer a professora Neide em banca, né? Então... Eu peguei o RG dele, gente. Cuidado, o número do CRM. Eu tive a honra de conhecê-la na banca na faculdade, de uns trabalhos que eu realizava lá, e ela participou da banca, não como professora. Mas eu fiz Carlos de Campos e fui o único homem a se formar no Carlos de Campos. Depois fui para a faculdade, na Universidade de São Judas Tadeu, e fui o único homem a se formar. Nossa. Também na faculdade. Não era o único homem da sala, mas a se formar sim, né? Chegou até o final e acabou se formando. Então teve essa trajetória aí de técnico em nutrição. Atuei como técnico em nutrição na área de UAN, em cozinhas hospitalares, e fiz a graduação. Para falar a verdade, a questão... não encontrei uma resistência. Se a gente puxar na história, e até mesmo da Carlos de Campos, foi a primeira escola que teve ali o início da nutrição no Brasil, né? Exato. O curso de culinaristas. Exatamente, Então, economia doméstica. Economia domésticas, que a nutrição deriva daí, se a gente pegar a história, que eram cursos voltados para mulheres. Então, para que a gente pudesse romper isso, acho que vai levar um tempo. Se eu pegar na minha formação, que haviam poucos homens dentro da sala e se formou apenas eu, quando eu vou nas faculdades hoje, eu já vejo um número maior de homens, né, de meninos ali fazendo o curso. Mas eu, particularmente, eu não sofri nenhuma resistência nesse campo, tanto quanto técnico. E atuando como técnico, eu não tive nenhuma resistência nesse sentido. Infelizmente, naquele cenário, até era um diferencial, por ser homem, como técnico de nutrição. Então, eu via que tinha algo, assim, tinha um olhar diferente, porque estava nascendo ali, ouvindo de uma forma ainda bastante tímida, um homem nessa área. Atuei como nutricionista também em outros centros na área de saúde pública, onde era único nutricionista, mudou há pouco tempo, né? Era o único nutricionista homem, mas nunca sofri nenhuma resistência nesse sentido. Não, eu não notei. Que bom. Não passou por isso. Não passou por isso, não. né? E você, Tom?
Olha, eu também acredito que resistência não tive. Né? Eu, por ter a nutrição ser a minha quarta faculdade, a gente já vem com posicionamentos e ideias já bem claras, né? Então, fui lá, claro que na grande maioria são mulheres na graduação, mas fui um dos homens, dos rapazes a me formar, fiz e sempre dei o meu melhor, sempre buscando ser excelência no que eu faço, né? Então, para falar uma resistência, acredito que não, né? Tanto que acredito que a área hoje do nutricionista, principalmente o homem no mercado, é muito multifacetada, né? Sim. Então, ele acaba englobando várias outras áreas, né? A gente vê a presença de homens na área da geriatria, na área da pediatria, na área de doenças específicas, e não só, igual todo mundo pensa, o homem está graduando, está se formando em nutrição, vai ser esportivo. Então, vou até cortar um pouquinho, porque Sim. seria o viés A pergunta do Victor. Porque hoje eu percebo esse interesse, né, do sexo masculino voltado mais para a área esportiva. Quando, lá na década de 90, a gente começou, haviam poucas oportunidades de trabalho, né? A nutrição, né, dentro daquilo que a gente foi lutando, ela foi se expandindo, hoje ela é uma ciência, né, com vários tentáculos, né? Sim. E na época a gente tinha o quê? O restaurante, né? A cozinha industrial como Base. ambiente de trabalho para todo mundo, para homem, para mulher, de uma maneira geral. Mas o que eu percebo é que é uma tendência, ou eu não sei se é por onde a gente caminha para apresentar a PAN, que a gente vê mais os rapazes se envolvendo com essa questão da nutrição esportiva. Quando você se formou, você já tinha o foco na nutrição esportiva ou você caminhou por outras áreas até chegar na nutrição esportiva? Boa pergunta. Então, só falar um pouquinho da parte da sociedade, né? Quando você vai escolher uma profissão, é normal as pessoas olharem por fora, né? Então, quando eu comecei a escolher, eu fiz um ano de cursinho antes, para decidir de fato se eu ia seguir. Estava em administração, educação física e nutrição. Essas 3 áreas que eu falei, se eu for escolher, eu vou fazer uma das 3. E aí eu bati o martelo quando eu estava já fazendo as provas, né? E na parte da minha família, da sociedade, muitas pessoas que eu estava conversando enxergavam a nutrição e não entendiam o que eram. Então assim, tem um médico, mas tinha um nutrólogo, e onde que se encaixa um nutricionista? E aí eu também fazia a mesma pergunta. Eu vou fazer nutrição, será que eu vou ter área para atender? Vou ter demanda? Será que é um mercado já saturado? E isso eu fui fazendo umas perguntas para mim mesmo, né? E depois, quando eu comecei a estudar, né? Aí vem a sua pergunta, eu comecei a fazer alguns estágios. Então, desde o segundo ano de faculdade, eu comecei a procurar várias áreas para eu entender onde que o nutricionista podia atender, né? E atuar. Então, eu comecei trabalhando em UAN, em empresa de marmitas, para ver como que é a sensação de estar no UAN. Trabalhei durante 1 ano e meio de estágio remunerado. Depois eu fui para o Palmeiras, aí eu fiz estágio também lá esportivo, fiquei 6 meses lá, aí venci meu contrato e eu comecei a buscar outra empresa para trabalhar e para identificar. E aí foi quando eu conheci a Car Club, que eu estou atuando agora, que aí eu fiz a jornada do estágio lá. Então eles vão moldando você com a cultura da empresa, os valores, e se você quiser atuar nela, depois que você se forma, você começa a atuar lá. E em todos esses processos, eu fui vendo aonde que o nutricionista vai atuando, né? E aí eu percebi que, assim, todas as empresas que eu peguei, então, desde a empresa de marmita até estágio no Palmeiras, também fiz estágio no Sírio, fiz estágio no Hospital Municipal de São Paulo também, para ver como que é a sensação de estar no hospital. E sempre tive mulheres me dando ordem, então chefe mesmo. Eu nunca vi um homem, então o único homem, como o Rodolfo passou, era eu. Adolfo, desculpa. Tô com o Rodolfo na cabeça. E eu sentia que era um ambiente mais feminino. Por quê? Às vezes a pessoa enxerga e enxerga tem a cabeça que o homem não quer se cuidar, né? Olha. Então, olha que pensa que a mulher tem esse papel na parte de nutrição.
Então, quando eu trabalhei tanto no hospital e etc., eles me perguntavam, você é um nutricionista? Porque normalmente é mulher, Sim. né? E tinha ainda essa fase de preconceito, né? Porque você pergunta quem é nutricionista, a imagem da pessoa é a mulher. E aí eu comecei a procurar nutrição esportiva porque foi, como o Tom falou, foi umas áreas que começou a crescer no Brasil. Então entrou nutrição esportiva, nutrição do marketing, que agora tem, né? Então você tem nutricionistas que só focam em marketing, porque fez de administração, fez publicidade e uniu o útil ao agradável. Então uniu a cada nutrição dentro da indústria. Aí tem indústria tanto de suplemento, quanto indústrias de alimentos, Sim. enfim. E uma vertente dessa foi a esportiva, que aí o nutricionista consegue trabalhar com médico, com fisioterapeuta, enfim, alinhando a parte de nutrição à atividade física, né? E aí foi uma das coisas que me chamou a atenção, porque quando eu me formei já tinha algumas pós-graduações, algumas instituições já oferecendo a nutrição esportiva como uma pós-graduação, né? Porque antigamente, quando eu tava me formando e as pessoas falavam assim, tô pensando em fazer nutrição. E aí tinha assim, mas eu, por exemplo, como o Tom, já fiz marketing, eu fiz outras graduações e não conseguia enxergar onde poderia se encaixar, né? Nossa, que legal. Foi por Olha, isso. eu sempre falo, gente, as pessoas que a gente convida, o meu olho brilha. Cada coisa que a pessoa fala assim, sabe, eu fico pensando, porque hoje, quando a gente vai divulgar a nutrição, o trabalho da PAN, nas universidades, nas instituições de ensino, nem sempre a gente encontra aquele aluno engajado em informação. A gente encontra, assim, muitas pessoas ainda meio perdidas, o que é normal, e um pouco desanimadas, né? Com a questão da profissão, né? Porque a remuneração não é aquilo que se esperava, porque a gente tem os blogueiros, nem sei mais o que, dentro da internet. Todo mundo quer colocar E aí o tem que seu. respeitar a ética. Então, quando a gente vai, a gente já tem que ir meio com um escudo, assim, porque vai vir pedrada. Aí você tem que saber justificar, né? Qual é o propósito? Então, dentro da área da nutrição, eu vejo assim, aquele caminho que você escolheu, ele tem que vir com propósito, porque se você for olhar, eu não sei, assim, é lógico que você quer ganhar dinheiro, o dinheiro é importante, né? Ninguém fez 4 anos mais especialização para não ganhar dinheiro, não é isso. Mas se você escolhe a sua profissão com propósito, toda vez que você vai querer desistir, pensar em desistir, ou colocar essa questão financeira como a mais importante, você volta no seu propósito, né? Porque se você não tem um propósito, você vai desistir, né? Então, por isso que o meu olho brilha de ver tanta gente, ver vocês 3, né? Com propósitos bem definidos, né? Então, essa questão de você adentrar o mercado já na nutrição esportiva traz um outro olhar, né? Mas o que é bacana? Saber que você passou por várias etapas para poder entender como atender esse paciente. E não ficar só na questão da suplementação. E a minha outra pergunta é justamente essa para para vocês. Essa questão do preparo do alimento, né? Dependendo do paciente que eu recebo no consultório, pela vida corrida, por uma questão de tempo, até de cultura, você faz um trabalho um pouquinho mais pesado para incentivar esse paciente a cuidar da sua própria alimentação, esse paciente, esse cliente. Começando por você, Adolfo, que tem um trabalho extremamente importante dentro da quebrada e da unidiversidade, né? Na parte de gastronomia, eu queria que você colocasse para mim um pouco desse trabalho que é tão importante. Eu vejo alguns chefes de cozinha ligado aos povos originários, trazendo essa informação do quanto é importante
trazer de volta o nosso paciente, o nosso cliente para a cozinha. O quanto isso representa nutricionalmente, fisicamente, como a prática do próprio autocuidado e da autoestima. Então, eu queria que você falasse um pouco desse trabalho, né? E aí depois eu trago a mesma pergunta em âmbitos diferentes aqui para os meus convidados. Maravilha, vou tentar ser breve. Não, fale tudo que você tem direito, que hoje você está aqui para isso. Lá na Universidade da Quebrada, eu sou facilitador na ensinança da gastronomia. Então, tem diversas ensinanças, nós não chamamos de curso, é um modelo não convencional de educação, então é um modelo livre de educação, né? O nome já é disruptivo. Universidade da Quebrada, ensinança. Quanto de nós já ouvimos esse nome, ensinança, né? Então, é diferente mesmo. E lá eu sou o facilitador na ensinança da gastronomia e eu tenho público de 10 anos a 83 anos. Maravilha. Então, são várias frentes que são trabalhadas dentro da cozinha, utilizando esse alimento e o cozinhar como veículo facilitador daquele momento. Então, são vários... Então, o público de criança e adolescente. É incomum criança e adolescente gostar de cozinha e cozinhar. Lá nós temos esses garotos e garotas que gostam de estar na cozinha, cozinhando. Então, é um momento ali que eu faço uma educação alimentar, nutricional, ali como uma veia de nutricionista que eu tenho, nunca voltado para a questão reducionista do alimento. Eu me afasto, eu respeito todas as áreas, mas eu me afasto do carboidrato, me afasto da proteína, me afasto do lipídio, eu me aproximo do pão, do macarrão, da carne, do ovo, do feijão. Então, é isso que eu faço, né? E junto deles todos, essa valorização do que tem no bairro, se afastando o máximo possível do ultraprocessado, lembrando sempre que eu olho para a realidade. É muito simples eu falar não coma isso, não coma aquilo, quando eu tenho condições de comprar determinado alimento. Sim. Hoje o ultraprocessado é mais barato que o alimento, infelizmente. Então eu preciso ter essa delicadeza e como chegar e criatividade. Com o público de mulheres adultas, é um momento ali que o cozinhar tem para elas elas chamam de gastroterapia. É uma gastronomia, terapia, alimentação, e eu me sinto até bastante honrado quando muitas delas falam: Adolfo, a gente não quer ter homem na cozinha, pode ser só a gente? Para mim, que sou um homem. Então, é uma identificação muito grande que elas utilizam aquele momento, uma celebração do encontro com o alimento. Como pano de fundo, eu tento ali, de uma forma também bastante delicada, colocar a importância do alimento, do aproveitamento integral, do que nós temos disponível, algumas desconstruções, né? Por exemplo, nós fazemos lá o nosso sal de erva com casca de cebola, com casca de alho, e deixamos de utilizar alguns temperos industrializados. Não vou dizer aqui o nome, né? Eu tenho uma briga boa com a indústria do alimento. Tem as avós. Tem um grupo chamado Lacolo de Vó. Semanalmente, um grupo enorme de avós que a gente se reúne. Mais uma vez, essa celebração do encontro. Nem gosto de chamar de aula, né? Porque quem sou eu para falar de aula para uma avó que ela tem de... Sabedoria. Sabedoria eu não tenho de vida, né? E aí, mas a indústria de alimentos é tão forte que chegou, já acessou, tirou o valor, muitos do que elas tinham como valor, tirou ali da... Então, é um trabalho ali, muitas são responsáveis pela alimentação da família, vivem em solidão e são responsáveis pela alimentação da família. Por quê? Todo mundo sai para trabalhar, fica a avó na casa que cuida da alimentação da família. E ela decide o que prepara e o que faz. Então, é antagônico, mas nesse momento a gente trabalha ali. Então, o que é possível com pouco recurso? A gente está falando de periferia, Jardim Pantanal, a Universidade fica ali em Hermelino Matarazzo, zona leste de São Paulo. Aquela área que sofre anualmente ali com a questão dos alagamentos, enfim. Então, são pessoas que têm recursos ali escassos. Só que tem um território bastante rico. E a gente faz disso uma potência. Então, eu falo que não é comunidade carente, é uma comunidade potente dentro da alimentação. Então, o que podemos usar ali de criatividade, de recurso disponível, para que a gente possa colocar ali uma comida boa, cheio de valor, né, que não tem preço. Exatamente. Na casa de cada um. Então, eu trabalho desde os 10 anos até 80 e poucos anos, ali esse alimento e o cozinhar, facilitando todo o processo. E o que é legal disso tudo, né? Ter a figura masculina também quebra estereótipos para aquele menino, né? Para aquela criança que está ali vendo. Porque, às vezes,
ele já tem essa facilidade e esse interesse que não é tão validado, né? E ele também vai ser mais um propagador de uma nutrição inclusiva, uma nutrição que eleva, vamos dizer, né, todo esse conhecimento no sentido mais amplo. Então, quebrar essa barreira de que homem não cozinha, Sim, de sim, que sim, homem certo. não pega numa faca, não vai para a cozinha, né? E também a outra ponta. Ah, porque os melhores cozinheiros são homens, né? Na realidade, tem esses dois polos, né? Mas não é assim, né? Para você entender da gastronomia, cozinhar e tudo mais, você precisa aprender, na realidade. Você precisa, além de tudo, gostar daquilo que você faz. Sim. Fazer aquilo por realmente amor, né? A gente fala essa palavra amor assim, parece uma coisa assim tão metafórica, mas cozinhar é um ato de amor, Muito. né? Eu acredito plenamente nisso. E você tem que ter esse amor pelo alimento, pelo compartilhamento e por aquilo que você realmente está fazendo, né? O seu dom. De repente você descobre o seu dom na gastronomia. E é como a gente estava conversando lá fora. A gastronomia, ela é um nome porque tem a formação, né, acadêmica. Mas antes de tudo isso é a ensinança. Vem de outras fontes, né, de sabedoria também, né? É um compilado de informações, né? Então, Exato. eu amo, né? Se eu pudesse aqui ficar só falando, deixar vocês falarem. Então, vai você, Tom. O que eu acho legal dessa parte que até o Adolfo falou, né? Que a gente tem que ter esse papel de ser educador da nutrição, né? A gente tem que passar isso realmente para os nossos pacientes, nosso cliente final, assim, e tirar esse nutri-terrorismo que se gera de não poder isso, não poder aquilo nos alimentos. Na minha prática clínica, né, como eu também trabalho com doenças específicas, eu lido muito isso com os pacientes, né? Nossa, tem que baixar potássio, tem que aumentar sódio, tem que menos carboidratos. Quando chega um paciente renal, ele chega com muitas dúvidas, porque ele tem aquele medo de tipo, vou parar de comer tudo. Não. Então eu tenho que ensinar o que é um alimento e tudo que ele pode estar dentro da classificação. Assim como vem um paciente oncológico que sempre vai ter muitas reclamações de falar, nossa, eu posso consumir? Posso isso? Não posso isso? Então, eles vêm com muitas dúvidas e meu papel como nutri-educador é, sim, colocar todos os alimentos dentro do prato dele e tirar esse viés que a gente tem hoje de ser proibido. Óbvio, a gente vai seguir a conduta de ser menos ultraprocessados, mais alimentos de verdade, que eu acho que é o que faz sentido para todo mundo, né? E nesse caso também, no seu caso, além do paciente em si, tem o acompanhante, né? Tem um acompanhante. Porque normalmente o paciente, dependendo do estado em que ele se encontra, ele sempre vem acompanhado de uma outra pessoa que é Porque responsável. vem a família, né? A família em si, ela acaba também tendo essa dúvida do que fazer e como fazer. Então, o medo a gente tem que quebrar ali na hora da consulta. Por isso que a gente tem esse acompanhamento mensal para poder ter esse maior aporte. Ele tem que confiar em tudo que a gente está passando, né? Porque a família inteira vai melhorar o aspecto. Talvez você melhora um paciente, quando você vai ver, fala assim, putz, meu marido reduziu o colesterol. E aí, que legal. Só porque fez uma alimentação de verdade? Então, a gente tem que quebrar esse paradigma. E estimular, né? É mais uma forma de estimular a pessoa a preparar o seu próprio alimento. Exato. E conhecer, né? Além dessa questão de carboidratos e tudo mais, essa coisa toda. Não falar sobre carboidratos, lipídios, proteínas, né? Não cabe na hora da consulta a gente focar muito nisso. O paciente em primeiro lugar, saúde, e aí a gente vai fazendo todo esse trajeto. E aí, voltando aqui para o Victor, o nutricionista esportivo, eu acho que cabe a ele também desmistificar alguns conceitos, né?
do ovo, não sei quantos ovos, Por dia. não sei quantos ovos por dia, né? Marmitas, né? Marmitas fitness de todas as vertentes, né? Porque tudo isso tá no Google, tá na internet. Às vezes eu acho que as pessoas que atendem em consultório passam muito por isso, né? Você vai lá, faz o plano alimentar, né? Não tira da gaveta, faz personalizado e tal. Quebra a cabeça. Aí um dia você liga ou conversa lá com o paciente. Olha, tá indo tudo super bem. Tirei feijão da minha alimentação. Aí você fala assim, mas eu falei para você tirar feijão? Onde, né? Eu não sei como é para você. Mas se você não tá ali naquele acompanhamento pau a pau ali, né? Falando português claro. Sim. Você vê coisas que estão entronizadas aqui na cabeça da pessoa de uma tal forma, enraizadas de uma tal forma que você precisa ser muito claro naquilo que você está explicando para que não haja dúvida de que ele não precisa passar por um terrorismo, por uma restrição ou por uma alimentação estrita, né? Então, eu queria que você falasse um pouco disso. Hoje em dia é um pouquinho difícil, né, falar sobre isso, porque as pessoas não recorrem a gente para discutir sobre alimentação. Recorrem Instagram, TikTok. Então, eles não enxergam a gente como a fonte primária de informação. Você recorre a outros tipos, né? E aí, quando chega pra gente, chega com informações que você fala, da onde que você tirou? Sim. Aí fala, fulano de tal falou isso. Vou fazer a dieta do ovo porque falou isso. Então, às vezes, a gente tem que desmistificar alguns paradigmas ou alguns mitos que se propagam na internet. Ou aquele famoso mito, né? Não sei se você já ouviu, né? Que tomar leite com manga faz mal. Sim, né? Então, é um mito, né? É um mito que, às vezes, acontece, né? E a gente tem que ensinar pro paciente que tem certas coisas que não faz sentido e a gente veio para a parte que o Tom falou, de explicar da forma mais teórica. Por isso, assim de forma, enfim. Então, tem alguns pacientes que, infelizmente, têm esse perfil, né? De acreditar e depois vier com essa informação já na cabeça. E hoje, né, na parte da esportiva, o que muitas pessoas fazem? Elas enxergam a suplementação como a base da alimentação. E às vezes é difícil, né? Porque às vezes a pessoa ela não sabe cozinhar, ela não tem tempo para cozinhar e ela fala assim, eu vou para a coisa mais fácil. A coisa mais fácil é suplemento, barrinha de proteína. E aí a gente tem que trazer um pouco mais de qualidade para a alimentação, unindo o útil ao agradável. Então, vem o que você falou das empresas de marmitas, que ela vem para ajudar a gente. Então, tentar encaixar na rotina dessa pessoa uma forma de colocar uma marmita ali, né? E encaixar alguma coisa que ela goste. Porque para aderir a essa rotina que ela vai querer, acho que a comida, né? Nosso cotidiano tem que ter o quê? Gosto. A pessoa tem que gostar de comer aquilo. Porque se for aquela pessoa mais 880, o que ela vai fazer? Nossa, eu vou seguir durante um mês, depois ela desanima. Porque ela pega bode, né? Então ela vai, nossa, eu vou comer aquilo de novo, não tem tempero, cansativo, tô sem tempero nenhum, mas ela, como você falou, ela não pergunta pra gente. Posso colocar sal na comida? Posso colocar tempero? Ou posso usar aquilo? Então aí vem a parte também do quê? Da pessoa, né, trazer um feedback pra gente, né? Porque às vezes aquela pessoa um pouco mais tímida, ou ela entende que, não quero incomodar vocês porque minha dúvida é meio fútil. Na verdade, não, né? Toda dúvida que a pessoa traz é um privilégio, né? Esclarecer, tirar, enfim. Então, um pouquinho nessa área da esportiva do dia a dia, né? Eu acho que é um pouquinho disso. É um pouquinho de você trazer funcionalidade, rapidez, porque as pessoas estão sempre com pressa. Essa que é a verdade, né? Então, é lógico, ninguém quer perder paciente, né? E dentro daquela rotina, você tem que oferecer alguma coisa que faça sentido, primeiro, para você, enquanto profissional, né? E que realmente leve saúde para aquela pessoa. Então, nesse sentido, eu acredito que as marmitas, elas realmente venham para atender esse público que quer resultado, né? Mas a gente também, acredito, né, que seja essa sua conduta, não pode vender milagre, né? As pessoas estão sempre querendo que o nutricionista ele resolva aquela necessidade, que o corpo tem o seu próprio caminho, né?
as reações fisiológicas e tudo mais, né? A questão hormonal, tudo isso leva um tempo, né? E isso pode ser potencializado com suplementação e tudo mais, mas cada corpo reage de uma forma, né? E sempre essa questão, conhecer a funcionalidade de cada alimento. Sim. Eu acho que isso é uma coisa que, na loucura da vida que a gente vive, acaba não... A gente precisa ter essa atenção. Eu acho que com as pessoas que praticam o esporte, né? Eu acho que você poderia até desenvolver um pouco mais isso, né? Existe a parte competitiva, né? Eu acho que existem os atletas, realmente, existem as pessoas que fazem atividade física, eu acho que você recebe tanto um público quanto o outro ou não. Sim, os dois públicos, né? Acho que a diferença entre um atleta e uma pessoa normal é que o atleta, ele tenta unir duas coisas que são diferentes, né? Saúde e performance, que não é um sinônimo, né? Na verdade, são antagônicos. Então, o atleta, às vezes, vai ter que exigir mais do corpo do que necessita. E aí, vem a parte que você falou de suplementação. Do que ele precisa? Precisa de mais carboidrato, ele precisa de se recuperar mais, ou o sono dele tá meio ruim e a gente tem que entrar com alguma suplementação para ajudar. Ou também a parte do dia a dia. Todo mundo, né, a maior parte, trabalha em casa, ou não pega muito sol. Então, a vitamina D é uma coisa que a gente usa, né, de forma para suplementar essa carência, né? Então, acho que a principal olhar que a gente tem que ter é a necessidade do paciente. E como que a gente vai encontrar? Primeira parte de queixas clínicas que ele vai falar pra gente. Segundo é passando um exame de sangue e ver, você está com isso de vitamina baixa, então vamos suplementar por conta disso. Não porque eu tirei da minha cabeça, né? Ou é uma pessoa que pratica muita atividade física. E a queixa principal é, estou com falta de energia em tal exercício, ou começo bem, termino mal, estou com uma recuperação tardia, ou minha urina está de uma forma muito amarelada, enfim. Então, entender as queixas e as necessidades, né? Mas como eu disse, né? Acho que um atleta e uma pessoa que pratica atividade física, acho que a cobrança é diferente, né? Que o atleta ele tem uma cobrança porque ele tem que performar. Então, ele é cobrado para isso. E aí vem como que você falou, é aquele cara que tem que ser bitolado, né? Tem que levar a marmitinha dele, tudo pesadinho, certinho. A pessoa que tá por hobby, por saúde, não precisa ter esse olhar de estar 100%. Se ele fazer 80%, ele tem resultado. Porque os 20% vai o quê? Final de semana. Então, a gente pode fazer uma refeição com a família, comer algo diferente. Os atletas não têm tanta essa liberdade quanto uma pessoa assim. Entendi. O que é legal também, Dulce, vale ressaltar que a gente tem que colocar o alimento, né, como um afeto, a parte mais afetiva. Quando a gente tem esse olhar também, quando vem pro paciente, pra gente, eles vêm pensando, poxa, eu nunca mais vou poder comer aquele alimento, aquele doce, aquele carinho de vó, de mãe. Não, você vai chegar lá, tem seu momento, a gente não vai privar você de nada. E quando chega esse momento, é legal que a pessoa fica feliz porque ela cumpriu etapas. Então, não tirar tirar isso, né, da pessoa. E sim colocar como vantagem, que lá na frente ela vai usufruir de tudo isso. Assim como a gente acaba pegando, igual o Vitor falou, dos mitos e verdades, né? Eu, quando recebo paciente que fala assim, poxa, eu gosto de passar suplementos. Eu acho que é importantíssimo para todos os pacientes ter a questão suplementar. E aí ele já vem, poxa, mas creatina vai causar cálculo renal, né? Magnésio para quê? Então, sempre tem muitos mitos. Então, a gente precisa estar sempre muito pautado, muito, né, dentro dos nossos estudos, sempre estudar, para poder passar o melhor para o paciente. Olha, você pode continuar consumindo isso, você pode consumir isso, você pode colocar aquele outro suplemento que não vai interferir em nada. Que a pessoa acredita que tudo isso vai, de repente, atrapalhar o processo dela na questão do tratamento. Eu acredito que essa questão da suplementação, ela, né, quando bem direcionada e orientada, ela vem mesmo como para agregar uma melhora naquele estado de saúde que necessita, vamos dizer assim, de um componente auxiliar, Sim. né? E essa orientação, ela passa também por um período de utilização, né? Então, não é indiscriminadamente por um tempo indiscriminado que você vai utilizar aquilo. Né? Tem que fazer muito sentido
aquela questão da suplementação. Sim. Mas ela não é, de nenhuma forma, inimiga. É que né? é aquilo, ela é a cereja do bolo. É. Ela não é o bolo de cereja. E tem que fazer sentido para aquele estado de saúde daquela pessoa, né? E também tem aquele paciente que ou é o perfil que gosta de usar só suplemento e o perfil que né, não adapta ao suplemento. Você fala para ele, precisa utilizar o que você está com deficiência, mas eu não quero utilizar. Eu né? pego muitos pacientes assim. Ou também aquele paciente que não enxerga a necessidade, né? Então, exemplo, né? A pessoa, o Tom falou, você é um nutricionista, pode ser vegano, né? Acho que vegano e vegetariano tem essa questão, né? Às vezes a pessoa migra pro vegetariano e esquece que às vezes faltam algumas vitaminas. Sim. E a gente tem que explicar para ele. Bom, você pode comer carne, pode comer ovo, você tem que suplementar agora porque você não tem a fonte da alimentação. Você vai ter que suplementar. Então, complementar a sua alimentação através da B12, B6, ferro, né? E aí, às vezes, você vai ter que entrar, querendo ou não, né? Não é uma questão, né? E deixa eu te perguntar uma coisa, Vitor. Assim, bem curiosidade mesmo, né? Dentro da nutrição esportiva, você sente que quem te procura mais? Ou é equilibrado? Tanto o homem quanto a mulher? Porque eu acho que tem essa questão, né? Tem lá o cara, né? O rapaz, ele fala assim, não, eu quero performar, que não sei o quê. Quando ele vê que o nutricionista também é homem, você acha que isso facilita a adesão de pacientes do sexo masculino ou não tem nada a ver? Equilibrado isso? Para mim é um pouquinho equilibrado, mas tem algumas questões, né? Com a mulher vem a questão, por exemplo, da avaliação física. Às vezes ela vai se sentir confortável em fazer com o homem. Então, às vezes tem esse impedimento. Né? Com o homem não vai ter. A segunda parte é a diferença entre o homem e mulher em questão de saúde. O homem ele enxerga, às vezes, passar com um nutricionista por um período de tempo ou por um objetivo específico, pontual. Né? A mulher não. Normalmente a mulher, ela se cuida mais por mais tempo. Então, ela vai passar com o nutricionista, ela vai dar andamento e às vezes nem para. Ela fica o ano inteiro com você porque ela sabe a importância do nutricionista. Entendi. Às vezes o homem é mais uma queixa pontual ou uma coisa assim, quero melhorar um pouquinho minha estética. Aí ele melhora, aí depois daqui 2, 3 meses ele volta. A mulher, às vezes, ela tem um apoio um pouco mais de perto, porque ela é mais engajada, ela conversa com você, tira dúvida. Às vezes o homem, ele fica quase com vergonha de se abrir um pouquinho mais com você, que é algo normal. Verdade. Né? Então vai muito do perfil, mas tem essa diferença, né? Que ainda assim, o homem ele tem que abrir a cabeça pelo autocuidado, né? Então, estamos em novembro agora, né? Que é o autocuidado do homem. Sim. Então, tem homem que às vezes não faz nem o exame de próstata porque tem vergonha, tem esse paradigma, um preconceito. E na área da nutrição também tem um pouquinho disso. Ele se abrir ou se autocuidar, né? Interessante. Que às vezes o homem, ele foca muito trabalho, e depois ele foca na saúde. A mulher, às vezes, não. Né? Então, tem um pouquinho de diferença. E a saúde, quando vem dele, já vem bem lá na frente, porque ele deixou muito tempo passar. Né? Eu, pegando o gancho da pergunta da Dulce, mulher, sim, acaba se cuidando mais, né? Eu acabo tendo mais mulheres pacientes, então elas têm essa adesão melhor ao tratamento, ao cuidado. E homem, quando vem, ele traz a família inteira. Vem ele, vem o filho, vem a mãe, vem a avó, vem todo mundo para cuidar dele. E ele segue ali, tem o padrão, mas chega um certo momento, ele já para porque ele acha que já está ótimo, já está tudo bem. E aí, é ali que a gente tem que dar a continuidade, falar, não, vamos voltar, vamos focar. Porque para ele, já está ótimo. Essa na realidade seria, já respondeu, né, a pergunta, porque essa seria a minha próxima pergunta, né? Talvez a gente possa filtrar ainda mais, porque essa seria a pergunta. Como você, né, enquanto nutricionista do sexo masculino, pode ajudar a melhorar, vamos dizer, esse olhar que o homem tem sobre a própria saúde dele, como engajar, vamos dizer, né? O paciente do sexo masculino no seu atendimento, né? No seu caso, você trabalha com saúde pública, né? Você trabalhou, né? A saúde pública de uma maneira geral, tudo Sempre. que você faz, Sim. né? E eu acredito que dentro da sua realidade de trabalho, isso comece com a própria questão do preparo do alimento mesmo, né?
o homem ele fica interessado, né? O que melhora, né? A saúde da próstata, o que melhora a prevenção do câncer, o que melhora a libido e assim por diante, né? Então, o que você viu dentro dessa sua área como algo que interesse para este homem que tá participando das suas ações e tudo mais? Bem, como eu atendo, né, as idades de uma forma geral, aí sim, de uma forma bastante heterogênea, falar de crianças e adolescentes, então eu não sinto muita distinção nesse sentido do menino e para a menina. Tem uma quebra de paradigmas muito forte, né? O menino dentro da cozinha, o cozinhar. Então, acho que isso acontece na universidade, com os alunos, de uma forma dos meninos estarem cozinhando e preparando e preocupado com a alimentação da família também, assim como as meninas. Então, essa é uma forma bem bacana. Tem um grupo de mulheres, que é só mulheres, né? São mulheres adultas já, e elas me pediram. Não tem um grupo de homens adultos, né? Tenho adolescentes de até 20 anos, mas essa faixa etária de 30, 40 anos é só de mulheres. E tem as avós, que tem 2 homens. São quase 50 avós, e são 2 homens só. Acho que tem um pouco da questão da idade, né? Uma coisa bastante cultural, vamos dizer assim, né? Então, são 2 homens só, mais, né, com a idade lá de seus 60, 70 anos, super participativos, super interessados, mas tem essa cultura, né, muito enraizada. A mulher que cuida da cozinha, a mulher que cuida da alimentação da família. Então, para mim, eu atuo, essa parte que eu vejo onde dá mais frutos são com os adolescentes, né? Com o público mais jovem, que os meninos ali, eles se empoderam e quando eles se apropriam dessa parte da questão da alimentação. Aí essa questão do cozinhar para menino, a gente tira isso. Inclusive porque o adolescente, seja ele do sexo feminino ou masculino, mas sim os meninos, essa questão da mídia, né, é muito forte. Essa questão da aparência é muito forte. Então, eu acho que quanto mais, né, eles entenderem que nessa fase a alimentação pode colaborar em vários aspectos, é um trabalho que é coletivo e vai dar muitos frutos, né? Porque existe um momento, eu acho que na vida de todos nós, que você para prestar atenção e consegue modificar comportamentos. E essa fase da adolescência, ela carece dessa informação, porque depois de instalado, a gente vai ver lá na frente alguns desdobramentos, né, relativos à saúde, tanto em termos de comportamento alimentar, quanto reflexo mesmo, né, de que uma alimentação que não é nutritiva pode acarretar para aquele indivíduo ali, né? É exatamente isso. Como eles são muito ligados a essa questão de, sejam as meninas por questão da estética, os meninos por conta de performance, né? Mas eu tento canalizar para um outro caminho, ao máximo. Como você disse, né? Se a gente consegue colocar uma ideia, adolescente é um barato, né? O céu é o limite. Você precisa, tem uma energia, então você precisa canalizar. Então eu tento ao máximo ali canalizar por um caminho do meio. Então, tirar dessa questão de performance, que eles são bastante interessados, né? Eu não estou dizendo excluir, mas tento canalizar para a questão do alimento, dessa importância, do bem comum. É a parte que eu mais coloco ali dos adolescentes e o quanto que eles conseguem transformar a realidade no território. Isso, então, mudando um pouco a força dessa questão da imagem e de performar com o adolescente, nossa, né? Queria falar e colocar uma competitividade, mas de mudança de território. Então, quando eles percebem que eles estão conseguindo mudar uma determinada realidade do território a partir do alimento ali, eles também ficam bastante potentes. Nossa, eu imagino. Já estou querendo conhecer esse lugar. Portas abertas para todos. Bora lá. E eu acredito que você, Tom, tenha dois polos para fazer esse alerta, vamos dizer assim, né? Para que o homem
cuide da saúde através da alimentação e até realmente dos exames, né? Os exames clínicos, né? Você tem tanto a questão do seu próprio grupo, do Nutris de Sucesso, e tem também o consultório. O que você traz, né, de informação, como que você trabalha esse momento, porque é como o Victor disse, novembro, né, temos lá o mês do homem. Então, Sim. normalmente você pega aquele mês para tratar do assunto, isso. mas a gente sabe que isso deve ter uma continuidade ou deve ser persistente, né, na nossa rotina de trabalho. Então, como que você vê isso? Olha, o que é legal, assim, por experiências de consultório de pacientes, né, N pacientes que a gente acaba trazendo, claro, a conduta clínica sempre vai ser soberana, os exames laboratoriais é o que eu mais gosto de trabalhar, porque através daqueles dados eu consigo encaixar os alimentos, as necessidades nutricionais para ele antes de qualquer partido de suplementar. Então, eu sempre tenho esse olhar. Trazendo até um pouco mais além, igual você falou, da questão dos Nutris de Sucesso, eu gosto de trazer essa medicina continuada para esse público, as nutricionistas, tanto as novas quanto as mais antigas, de estar presente, de se fazer amor dentro da nutrição para que elas entendam, né? Não se sintam abandonadas. Então, a nossa comunidade Nutri de Sucesso, ele traz isso como uma empatia, né? O olhar do próximo. Tanto que na nossa comunidade, no nosso grupo, quando uma pessoa tem uma dúvida de algum caso clínico, a gente possa estar ali ajudando, auxiliando a conduta, a melhor forma de tratamento para esse paciente. Pode ser que seja meu, pode ser que não seja meu, pode ser que seja do Vitor, pode ser que seja do Adolfo, seu, mas a gente não olhar num campo de competitividade. Sim, né? claro. Nós estamos aqui como um único objetivo, né? Cuidar de um ser e trazer ali. Eu acredito que é muito isso, a visão que eu acabo tendo. Muito bom isso, né? Uma outra curiosidade, Vitor. Em termos de interesse realmente em estar preparando o alimento. A gente falou das marmitas e tudo mais. Esses clientes seus, você vê neles um interesse em preparar o seu próprio alimento, em entender o alimento como um aliado na performance? Eu acho que é importante trazer um depoimento, né, de quem está ali na linha de frente, para saber a quantas anda, né? Essa questão da nutrição esportiva por esse olhar do alimento. Olha, a maior parte das pessoas às vezes, não tem tanto interesse na alimentação, sendo bem sincero, né? Porque o que às vezes tem a barreira de levar o alimento? O transporte. Você tem que levar aquela bolsinha térmica, aí vem um preconceito, um julgamento, e a pessoa fala assim, Vitor, infelizmente eu não quero levar uma bolsa e levar meu alimento. Prefiro levar uma barra de proteína, um whey protein, porque eu não vou sofrer o julgamento, não preciso lavar, ou enfim, só comer e descartar. E aí, às vezes, a gente tem que instruir a pessoa, falar assim, mas se você quiser ganhar mais qualidade e mais saciedade, o alimento é a melhor opção. E aí, é duas ou uma, né? A pessoa começa a seguir aquilo que ela quer, né? Através do suplemento, e ela começa a passar fome. E ela fala assim, não quer testar a segunda opção, que é o alimento? E ela percebe que o alimento realmente dá mais saciedade, ela não vai passar tanta fome. Mas tem a questão do quê? Da organização, né? Que aí que vem a pessoa... o que eu vou ter que levar pro dia, pra semana, o que eu vou ter que fazer? E aí, às vezes, tem algumas pessoas que pecam nessa questão de organizar. Que elas não querem parar um tempo do final de semana para organizar o que ela tem que fazer no resto da semana. Então, vai muito do perfil da pessoa, se ela tá mais engajada, não tá, ou ela tá disposta a tirar um tempo para organizar a alimentação dela. Então, vai do perfil dela e também vai um pouquinho desse interesse dela, né? Entendi. É legal, né? Eu acho que é uma sorte estar com pessoas de realidades tão diferentes e com alternativas também diferentes para levar o conhecimento sobre a importância do alimento, né? Eu entendo, assim, o seu trabalho, porque é um trabalho de formiguinha, né?
né? Não deixa de ser, porque trazer a realidade para a pessoa, é aquilo que a gente estava falando, a gente não pode oferecer milagre, né? Então, dentro dessa seriedade, mostrar para a pessoa que é melhor e deixar na realidade que ela escolha, né? A mesma coisa você, Adolfo, né? Que leva a informação e desperta em cada um o interesse genuíno pelo preparo, pelo valor, né? Que aquele alimento tem, que não é necessário, assim, como você disse, o ultraprocessado está mais caro. Mas o que a gente pode fazer? Está mais barato, desculpa. Está mais barato. Mas o que a gente pode fazer, né? Para realmente construir uma vida mais saudável, né? Você, toda a explicação familiar, paciente e tudo mais. Eu estou fazendo esse resuminho porque eu tenho ali o meu amigo, ele já falou para mim, faz tempo, que estava faltando 7 minutos. Eu estou fazendo, sabe, aqui, né? Uma pena. Estou fazendo aqui assim, despercebida, porque realmente a conversa está muito interessante. E no começo, assim, eu procuro ser o mais natural possível, né? Eu acho que isso que faz o segredo da coisa dar certo, Sim. né? E no começo eu estava um pouco preocupada como que eu ia trazer como eu ia conduzir as perguntas para vocês, mas vocês são tão brilhantes que nem facilitaram tanto o meu trabalho e deu tudo muito certo, né? Eu acho que aqui a gente tem a perspectiva, a visão, né, do que é a presença masculina dentro da nutrição, que é predominantemente feminina. E o quanto esse trabalho de vocês só tem a agregar, né? E a construir novas frentes para que esses homens venham para a nutrição. Sim. Né? Então, dentro disso que eu falei agora, como que vocês enxergam, né, a atuação de vocês como incentivo, né? O que vocês diriam, né, para esses novos formados, né, esses recém-formados que logo estarão sendo nossos colegas, né? Olha quanta área interessante: nutrição esportiva, saúde pública, clínica, né? Então eu queria que vocês falassem um pouco para esses homens que estão chegando na nutrição. Eu acho que eu começo com você mesmo, Victor. Tá bom. Acho que então um recado que eu daria para as pessoas que estão buscando nutrição é que acho que em toda profissão você vai encontrar desafios, então prós e contras, é normal, né? Nada é perfeito, mas você tendo ela como uma profissão que você vai ter um propósito, né? Como a Dulce falou, que é ajudar o próximo, seja na parte de saúde coletiva, seja na parte clínica, seja na esportiva. Acho que você querer ajudar o próximo é um propósito maior, né? Que, querendo ou não, a gente é uma ferramenta. Ela que vai ter que seguir aquilo que a gente está conversando com ela para ela obter aquilo, né? Então, você tem um objetivo de ajudar o próximo. Acho que a nutrição em geral, né? De modo geral, ela é um caminho muito legal e, para mim, é uma satisfação ser nutricionista, né? Sou realizado no que eu faço, gosto de ajudar as pessoas, seja na parte esportiva, seja na parte clínica, mas eu amo a nutrição por poder participar de um trajeto na vida dessa pessoa. Porque, querendo ou não, todo mundo come 24 horas por dia, né? Então, ela vai lembrar da gente, né? Mas a gente não vai tá comendo lá da pessoa, né? Em algum momento ela vai lembrar. Em algum momento ela vai lembrar, então, com certeza. Então, esse é um recado que eu passo. Então, se você gosta de ajudar as pessoas e enxerga que a nutrição faz sentido na sua vida, eu acho que é um bom caminho a se trilhar. E existe mercado aí, como a Dulce falou, esportiva, coletiva, marketing, enfim. Você, Tom. Olha... Estamos no tempo, né, Cacá? Não, já passou, mas tudo bem, vamos continuar. Ainda tenho muito para falar. Como nutricionista, eu digo que eu tô, assim, no caminho certo da minha missão que eu me propus a fazer, né? Diante tanto da minha parte prática clínica quanto do meu projeto na minha comunidade. Eu acho que o trabalho que eu venho fazendo é excelente, tanto para os meus pacientes quanto para as nutricionistas na qual eu vou direcionando, que é imprescindível para mim. Então,
Quando eu me deparo até com os eventos, quando a gente se faz e os depoimentos que vêm depois, a gente fica até emocionado quando a gente vê as mensagens por escrito, ou ver os áudios que elas mandam, ou os vídeos. Então eu fico pensando, cara, que responsabilidade você tem de seguir adiante, tanto com o público que é predominantemente mulher, mas que também quando a gente recebe elogio de um homem, fala, poxa, olha que exemplo. Então é o que eu sempre passo. Vamos seguir, você tem potencial, né? É aquilo. Para os homens que estão no mercado, que ainda são mais tímidos, vamos se fazer presente, né? Hoje, assim como eu falei lá atrás, a área da nutrição é multifacetada. Ela pode atingir diversos âmbitos profissionais, várias áreas, tanto a clínica, quanto a esportiva, quanto o marketing, quanto a cozinha. Acho que a gente tem que fazer uma junção de tudo. E então, assim, eu me sinto orgulhoso de ser nutricionista. Vou continuar sendo nutricionista durante muitos anos, mas é isso. Bora que a gente tá junto. Muito bem. Adolfo. Bem, ficou difícil, né? Depois já roubaram tudo. Mas primeiro, pode parecer um clichê da mesa agora, mas a questão do propósito, eu tenho isso comigo, né? Tudo está no propósito. O Hermes de Souza, que é o fundador da Universidade da Quebrada, ele fala isso, tudo está no propósito. Quando a gente está sem grana para fazer algumas atividades, está correndo atrás das coisas, sem recurso, e realmente as coisas acontecem. Então, essa questão do propósito, bastante importante, independente de ser homem ou mulher, né? A gente está falando de profissionais que estão se formando agora, independente do gênero, é fazer aquilo que gosta. E uma provocação que eu faço para mim é pensar que em algum momento, eu me sinto bastante realizado e em outro momento que não está bom ainda, porque tem muita coisa a ser feita. E a outra provocação é o quanto que a gente precisa olhar para a maior parte da sociedade, que é a parte... Eu sei que cada um tem o seu trajeto, o seu posicionamento, e não estou querendo discriminar ninguém, nenhuma classe social, mas o quanto que a gente precisa ter um olhar carinhoso para a maior parte da sociedade, que é a parte que mais precisa, é a parte mais pobre. Sim. Então, o quanto que a gente consegue, como profissional da área da saúde, fazer com que isso melhore. Com certeza. Eu só tenho a assinar embaixo, né, a cada declaração que vocês deram aqui. E hoje, eu acho que a gente fez uma coisa muito legal, assim, muito bonita, dentro da nutrição. Porque hoje, eu sou muito encucada com essa coisa do marketing, assim, da propaganda, que é um pouco ilusionista, vamos dizer assim, né? Então, a gente está aqui hoje com áreas diferentes, mas aonde o protagonista é a comida, é o alimento. Independente da área que cada um atua, isso ficou muito claro aqui. E uma coisa que eu sempre falo, né, quando eu estou fazendo alguma palestra, alguma coisa, é muito legal a estética, eu gosto da estética, eu gosto de várias coisas dentro da nutrição, mas é muito importante a gente lembrar que tem gente passando fome, que tem gente em busca do alimento, né? Não vou aqui frisar alguns atendimentos, maneira de clinicar, incentivando outros comportamentos alimentares. Mas é importante a gente ter esse olhar, não só para a estética, não só para o suplemento, não só para aquilo que é esteticamente perfeito, Sim. né? Dentro daquilo que é proposto, né? Da imagem, do corpo, né? Do biotipo, né? A gente tem que quebrar esses estereótipos porque tem muita coisa diferente, né? A gente não é um protótipo do que é o ideal, né? E a gente, dentro da nutrição, a gente precisa se conhecer e aceitar isso como parte do nosso atendimento, da nossa maneira de atender, né? Então, agradeço muito a participação de cada um de vocês com este olhar para além, né, daquilo que é o que a gente chama aí, entre parênteses, do ideal. Né? Dentro do ideal existe aquilo que é mais adequado para você.
E isso é possível. Então, eu quero agradecer muito a participação de cada um de vocês. E eu tenho alguns agradecimentos, né, Cacá, para fazer, né? Então, eu queria agradecer primeiro a sua presença e a representatividade para a Unidiversidade, né? Fala o nome todo da Unidiversidade da Quebrada, né? Sim, é isso, né? Isso, exatamente isso. Porque a gente não guarda exatamente o nome, mas entende totalmente o propósito, conceito. né? Então, não queria falar o nome errado, né? Agradecer o Nutris de Sucesso que você representa e agradecer toda a sua atuação dentro do seu ambiente de trabalho, né? Aí a gente tem o nosso parceiro, que é a Padaria Padouro, que sempre traz pra gente alguns petifuros, algumas coisas interessantes para o Coffee Break. Queria informar a todos que eles estão com um cardápio de Natal, né? Que quem é cliente possa procurar por esse cardápio, que está muito interessante. Queria agradecer a Dripower Studios, o Cacá, que é meu parceiraço, que sempre me dá uns minutinhos a mais, né? Queria agradecer a estrutura da Dripower, né? A gente está no nosso 5º Apancast, com a infraestrutura que a gente precisa, trazendo as pessoas para um ambiente onde elas realmente possam falar do seu trabalho, da sua missão e do seu propósito. É isso. Tamo junto. Obrigado.